Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia da área das Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela Vanhan e nós estamos aqui para iniciar o nosso quarto bimestre falando sobre genética. Vamos falar sobre Primeira Lei de Mendel, parte 1, tá? Bom, nós teremos ao longo deste bimestre algumas aulas sobre genética. Vamos falar sobre primeira e segunda lei de Mendel, sobre as variações das leis de Mendel, polialelia, e aí nesta aula nós vamos falar um pouquinho de herança dos grupos sanguíneos e também vamos falar de herança sexual. Bem, a habilidade que a gente vai trabalhar nesta aula ou neste conjunto de aulas é a habilidade 205. Que trata principalmente da gente fazer previsões com base em noções de probabilidade. Então, a gente vai falar bastante sobre probabilidade. Inclusive, teremos uma participação especial da professora de matemática numa aula interdisciplinar. Bom, e o que é a genética, então? A genética é o ramo da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. A genética trata dos estudos principalmente do DNA, né? Que é o nosso material genético e que carrega uma sequência de letrinhas que vão determinar as nossas características. É claro que elas sozinhas não fazem isso. Eu vou explicar daqui a pouco o que outro fator que vai influenciar nas nossas características. Mas o DNA é uma molécula primordial nesse processo. E para a gente falar de genética, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, tá? Então acompanhe aqui comigo. O primeiro conceito é o conceito de gene. Genes são trechos de DNA que codificam determinada característica. Então, por exemplo, existem genes que determinam a quantidade de melanina que a gente vai produzir para ser depositada na superfície da nossa pele. Existem genes que determinam a possibilidade da gente desenvolver alguma doença, por exemplo, o tipo de câncer. Existem genes que determinam se a gente vai ser alto, se a gente vai ser baixo, a cor dos nossos olhos, o tom da nossa voz, a textura dos nossos cabelos. Então, são genes que estão lá no nosso núcleo das células que carregam essas informações. E vocês sabem de quem que a gente herda esses genes? A gente herda do nosso pai e da nossa mãe. A metade dos nossos genes são provenientes do nosso pai e a outra metade provenientes da nossa mãe. Vocês já devem ter reparado e observado que os filhos têm características do pai e da mãe. Exatamente isso mostra pra gente, né, essa herança dos genes da geração parental para essa geração de filhos, né? Bom, o segundo conceito importante aqui é o conceito de alelos. O que é um alelo? Alelo é uma versão do gene e existem dois tipos de versões. Uma versão dominante e uma versão de alelo que é recessiva. E nesse contexto, a gente utiliza letrinhas para a gente poder trabalhar com esses alelos. Então, os alelos dominantes, normalmente, a gente usa letras maiúsculas. Por exemplo, a letra A. Azão é um alelo dominante. E o alelo recessivo, normalmente, a gente representa com uma letra minúscula. Azinho, por exemplo, né? Então, se eu estou falando do gene A, então, assim, imaginando aqui, o gene é o gene A. Quais são as versões desse gene? Quais são os alelos desse gene? Alelo dominante azão e o alelo dominante azinho. Dominante não, desculpa. Alelo recessivo azinho, tá? Bom, e o que é o genótipo? Então, o terceiro aqui conceito da nossa lista. Genótipo é a constituição genética do organismo, tá? O genótipo pode ser de dois tipos, homozigoto ou heterozigoto. Lembra que eu falei que a gente herda a metade dos genes do pai e a outra metade da mãe? Pois é. Quando a gente junta essa herança, a gente determina o genótipo, tá? Então, vamos imaginar que
a pessoa tenha uma determinada situação, uma pessoa tenha herdado um alelo dominante do pai e o alelo recessivo da mãe. Qual vai ser o genótipo desse indivíduo? Vai ser heterozigoto, azão, azinho, ok? Então, no genótipo heterozigoto, a gente tem uma condição híbrida, tá? Agora, no homozigoto, a gente não tem hibridismo, né? Então, a gente não tem alelos com versões diferentes. A gente vai ter alelos de versões iguais. E aí, se o homozigoto for dominante, a gente herdou as duas versões dominantes, uma do pai e a outra da mãe. E o genótipo é azão, azão. E o genótipo recessivo, né, o homozigoto recessivo, ao contrário, né, ao invés de ter dado os dois alelos dominantes do pai e da mãe, a gente tem uma herança dos dois alelos recessivos, tá? Então, em termos conceituais, tudo isso daqui que eu falei para vocês vão embasar toda a genética que a gente vai estudar. E eu ainda vou acrescentar mais um conceito aqui, que a gente vai falar bastante sobre ele ao longo das nossas próximas aulas, que é o conceito de locus gênico, tá? Pensando lá na estrutura do DNA, então o DNA é uma fita em dupla hélice, né? A gente tem aqui uma sequência de bases nitrogenadas que são denominados, ou melhor, que é denominada gene. Então, essa sequência é o gene, tá? E os genes ficam presentes em determinados locais do cromossomo, do DNA. E o local do cromossomo onde o gene é encontrado é o que a gente chama de locus gênico, tá? Então, esse conceito de locus, então locus é a mesma coisa que local onde o gene é encontrado. Isso é importante do ponto de vista da herança, tá? Porque alguns genes são herdados junto com outros. Por quê? Porque o local, o locus gênico desses dois genes é muito próximo um do outro, tá? Então, essa herança, geralmente, ela vem combinada. Tudo bem? Bom, finalizando aqui esses conceitos, a gente ainda tem o conceito de genótipo e o conceito de fenótipo, tá? Fenótipo são as nossas características, é aquilo que a gente observa, né? Tom de pele, textura do cabelo, altura da pessoa, né? Então, isso é o fenótipo. Agora, o genótipo é a nossa constituição genética. E para a gente expressar o fenótipo, geralmente existe uma influência do ambiente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma determinada constituição genética que determina que a textura do cabelo vai ser de uma forma, mas a gente vai lá e faz, por exemplo, escova no cabelo, passa uma chapinha e muda essa textura do cabelo, existe um fator ambiental que está interferindo nesse fenótipo, tá? Então, essa textura mudou não porque o genótipo foi alterado, mas porque entrou aqui esse fator ambiental. Agora, eu quero convidar vocês para a gente conversar sobre Gregor Mendel, que foi um cara que viveu aqui entre 1822 e 1884 e que é considerado o pai da genética. E para a gente conversar sobre isso, eu fiz um convite a um professor de biologia, o Jonatas, e nós vamos lá para a Universidade Federal de Minas Gerais, para o Instituto de Ciências Biológicas, para a gente poder bater um papo sobre esse cara aqui, que é o pai da nossa genética. Vamos comigo? Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Instituto de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no nosso estado de Minas Gerais. Bom, nós estamos nesse lugar aqui que cheira a ciência, muito propício para a gente conversar um pouco sobre um cientista que foi Gregor Mendel. Então vamos entrevistar o Jonatas, que é professor de Biologia da Educação Básica, mestre em Genética
e também já atuou no ensino superior. Vamos lá? Vamos junto comigo! Então, eu estou aqui com o Jonatas. Seja bem-vindo, Jonatas. Muito obrigado. Eu agradeço a sua disponibilidade. É um privilégio para mim poder estar aqui. Obrigada. O Jonatas é professor de educação básica, professor de biologia, e ele também já atuou no ensino superior e tem mestrado em genética. E aí, a pessoa mais gabaritada para poder falar para a gente um pouquinho da história de Gregor Mendel. Jonatas, quem foi Gregor Mendel? Olha, Gregor Mendel foi um austríaco que viveu na primeira metade do século XIX. E o que ele estudou e qual foi a finalidade desse estudo? Desde criança, Mendel, que era filho de camponeses, tinha uma paixão por estudar plantas. Mais ou menos com 21 anos, Mendel ele entrou para o mosteiro de Santo Antônio. E Mendel ele começou a estudar a transmissão das características hereditárias em ervilhas. Ervilhas, que interessante, mas por que ervilhas e não outra espécie? Olha, as ervilhas, elas são baratas, as ervilhas, elas ocupam pouco espaço e o tempo de geração das ervilhas é muito curto. Então, quando o Mendel cruzava as ervilhas para nascer os filhotinhos, era menos de uma semana. Então, ele tinha uma amostragem muito grande para o experimento dele. E ele também observava muito facilmente, né, as características que eram muito facilmente contrastáveis, né? Verdade. Você tocou num ponto fundamental, porque as características que Mendel observou, elas precisavam ser contrastantes. Ah, legal. E aí, Mendel estudou as ervilhas e nos trabalhos dele, ele cita fatores. O que são os fatores de Mendel? Bom, muito importante a gente frisar, gente, que apesar de Mendel ser considerado o pai da genética, a genética é do século XX, Mendel está no século XIX, ou seja, ele foi um pioneiro, né? O que Mendel chamou de fator, hoje nós sabemos que são os genes. Então os fatores são o que determina as características nas ervilhas dele, por exemplo. Sim, então Mendel ele observou isso, que os fatores eles determinavam as características das ervilhas. E o trabalho do Mendel foi reconhecido à sua época? Olha, os trabalhos de Mendel, a publicação, ela data de mais ou menos 1865, mas o reconhecimento do trabalho de Mendel foi só na primeira metade do século XX. Isso demonstra um pouco da história da ciência, né? Nem sempre aquele cientista que desenvolve seus trabalhos, né, ele vai ser reconhecido em vida, né? Muitas vezes a gente tem esse reconhecimento acontecendo posteriormente. E a última pergunta, né? O que são as leis de Mendel? Olha, para a gente entender um pouco de lei de Mendel, a gente tem que falar sobre o experimento dele, né? Então, Mendel, quando ele cruzou as ervilhas, ele levou em consideração 7 características que eram contrastantes, né? Então, por exemplo, cor, textura, tamanho. Mendel, ele dizia que cada ervilha tinha pares de fatores que determinavam as características. Então, por exemplo, ervilha amarela, a que fosse pura, ela tinha 2 fatores que determinavam a característica amarela. E aí, vou levar em consideração apenas uma característica, né? Que é a cor. Quando Mendel cruzou a ervilha amarela com a verde, nasceu uma ervilha amarela que era híbrida. O que significa híbrida? Misturada. Ela tinha um fator para a cor amarela e um fator para a cor verde. E aí Mendel observou que esses fatores se separavam na hora da formação dos gametas. Nada mais é do que a meiose, onde o indivíduo que ele é híbrido, gene amarelo, gene verde, os fatores se separam, ou seja, os genes se separam, metade dos gametas vão ter o gene para amarelo e metade para a semente verde. Então a primeira lei de Mendel é a lei da segregação. Mendel postulou que na formação dos gametas, os fatores eles se separam. Isso porque a gente tem então nos núcleos das células eucarióticas, né? Nós estamos falando de planta, então nós estamos falando de célula eucariótica, cromossomos que são homólogos, né? E esses homólogos, então, que carregam versões desses fatores, né? Podemos dizer assim, versões. A gente já falou um pouquinho de versões de genes na nossa aula, a gente falou que essas versões são chamadas de alelos, né?
E essas versões, então, elas se separam para formar os gametas e, ao cruzar com outro gameta, né, por exemplo, o pólen e o gameta feminino de uma outra planta, isso vai gerar, então, uma filhotinha de ervilha com uma outra característica. Isso, então as características vão passando para as gerações futuras. Isso mesmo. Já a segunda lei de Mendel fala sobre a segregação independente. Então, a primeira lei é da segregação, né? Ou seja, os fatores, os genes, eles se separam. Já na segregação independente, a gente tem que entender que, lembra que eu falei que ele levou em consideração 7 características. Eu falei da cor da semente, falar da textura. Um outro exemplo. Textura tem semente lisa e tem semente que é rugosa. Okay. Será que toda semente que é amarela, ela também vai ser lisa? Ou será que ela pode ser também rugosa? Ou seja, ele queria saber se as características estavam presas entre si. Se uma condicionava a outra. Isso, justamente. Então, quando ele cruzou dois tipos de ervilhas híbridas, ou seja, híbrida para a cor e híbrida para a textura, ele obteve uma prole, ou seja, filhotes que eram amarelos lisos, que eram verdes rugosos, mas também amarelos rugosos e verde lisos, ou seja, a cor, o fator para a cor não estava condicionado, preso ao fator para textura, ou seja, estavam em cromossomos diferentes. E aí se separavam, se segregavam de forma independentemente, na né? formação dos gametas. E aí no enunciado tá, né? Os pares de fatores se segregam de forma independente na formação dos gametas. Bom, então vamos agradecer a presença do Jonatas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um privilégio para mim. E vamos voltar para o estúdio para a gente continuar conversando um pouco mais sobre esses fatores que se segregam aí na primeira lei de Mendel, tá bom? Bom, e aí, né, a gente viu, então, na entrevista com o Jonatas, o que é essa primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel diz que as características do indivíduo são determinadas por genes que se separam durante a formação de gametas. E lá na formação de gametas, a gente tem o evento da meiose, né, que é exatamente responsável pela separação dos cromossomos que são homólogos. E aí, mãe e pai transmitem apenas um desses genes para os seus descendentes. Pode ser o alelo dominante, pode ser o alelo recessivo, pode ser podem ser duas versões idênticas do mesmo gene, gerando o genótipo homozigoto, enfim. Aqui, para a gente poder entender de forma mais aplicada, né, essa primeira lei, eu coloquei o exemplo da ervilha, né, que a gente tem aqui 2 ervilhas, uma geração parental que tem linhagens puras, tá? Uma totalmente verde e outra totalmente amarela, né? Quando essas linhagens foram cruzadas por Mendel, lá na geração F1, o resultado foi ervilhas amarelas, 100% de ervilhas amarelas, tá? E ao fazer o retrocruzamento dessa geração, ou seja, quando ele juntou ervilhas amarelas ou quando ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas amarelas desta geração, ele viu uma geração F2 com resultado diferente, né? E isso se deve à maneira como esses genes são herdados, né, de uma geração para outra. Vamos considerar aqui, vamos usar, né, o gene A, para a gente poder entender como é que isso acontece, né? Então, vamos considerar que a geração parental, azão, é que determina a cor amarela. E o azinho determina a cor verde. Quando essa geração parental se cruzou, formou uma geração híbrida, né? Heterozigota. E esse alelo azão, ele é dominante em cima do alelo azinho, tá? Bom, ao fazer o retrocruzamento, ou seja, quando cruzou azão com azão, aí a gente tem um resultado diferente. Vamos observar aqui no quadro de Pinet rapidamente. Então, a gente tem aqui os gametas, tá? E aqui dentro do quadro, a gente consegue observar os resultados desse cruzamento. Azão, azinho,
que é a menor parte nesse cruzamento. Então, a gente tem uma proporção fenotípica e genotípica diferentes aqui nesse cruzamento entre F1. Bom, hoje a gente aprendeu sobre lei de Mendel, né, e a primeira lei, e também um pouco sobre quadro de Pinet. Aqui estão as referências da nossa aula. Eu espero encontrar você de novo. Fique com a gente, porque na próxima aula tem uma interdisciplinar. Até já!